na segunda temporada do Hackeando, que eu confesso que eu perdi o número do episódio, eu convidei Marcela Novaes. Olha, quase que eu falo errado, hein? Mas essa mulher, gente, ela tem trabalhado para ser uma das maiores influenciadoras aí no meio das confecções de moda, principalmente, né, Marcela? Seja muito bem-vinda ao Hackeando Marcas. Obrigada. Nós estamos tentando marcar nosso episódio já faz um bom 6 meses, né, amiga? Vamos conversar 6 aqui. meses, Vai a data e nananã, como que é isso, né? É difícil o casamento das agendas, mas quando uma coisa tem um propósito para acontecer, ela acontece. Na hora certa, como você disse, né? Tudo tem o momento certo, e o momento certo é aqui agora. Exatamente. Para dar a melhor entrevista, para a gente falar dos melhores assuntos. Exato. E expandir muito aí essa consciência e levar consciência para as pessoas sobre a moda têxtil, confecção. Que é uma coisa muito louca, né, Má? Conta, como que você começou? Como que você chegou nesse meio, né? Sem falar da parte do Instagram, que eu acho que isso é, claro. É segundo plano, né? É do iceberg do que você faz por trás. Claro. Há quantos anos você trabalha com isso? Como você falou, vou fazer isso? Olha, no meu último ano de faculdade de Direito, comecei a revender roupas para fazer uma renda extra. E eu já estagiava dentro de escritórios de advocacia a faculdade toda. Então eu já estava vendo como que era entrar nesse mundo jurídico. E eu olhava, né, para os sócios, para as pessoas que estavam ali acima de mim naquele escritório, e eu não me enxergava. Eu gostava do direito. Aí nesse último ano de faculdade de Direito, para fazer uma renda extra, veio as roupas, a revenda, e eu me apaixonei. Porque eu comecei a mexer com autoestima, comecei a me ver e enxerguei uma grande oportunidade ali. Só que nesse momento, eu também identifiquei uma grande dor. Eu fiquei 10 meses, de 2013 para 2014, atuando como revendedora. E eu fazia essa revenda de roupas já através do Instagram. Como costumo dizer que quando eu entrei no Instagram, o Instagram era tudo mato. Tudo que você postava alcançava muito melhor, as né? pessoas que te seguiam. E eu dedicava 2 horas do meu dia apenas, porque o resto do meu dia estava no escritório de advocacia e na faculdade. E quando essa operação de revenda começou a lucrar mais do que eu ganhava no escritório, eu senti aquela falsa sensação de segurança, de agora eu posso sair desse escritório e viver da minha marca própria. E aí foi quando eu comecei a enxergar melhor essa operação, que tinha muitas dores. A revendedora, ela precisa gastar muito tempo, muita energia garimpando ali com os fornecedores atacadistas para conseguir montar uma coleção própria e conseguir também ter reposição. E eu sempre tive uma mente muito empresária. Sim. Né, vocês vão entender hoje que a parte do meu pai é toda da moda e da confecção, enquanto a parte então já da tinha minha ali mãe... na infância. Na infância, na veia, a parte da minha mãe, comércio, 25 de março. Nossa, então tá na veia, tá no sangue. Tá na veia, tá no sangue. E aí eu falei, meu Deus, não dá pra eu ficar perdendo dinheiro, deixando o dinheiro na mesa, porque o meu cliente quer comprar, o meu fornecedor atacadista não tem pra repor. Muitas vezes ele não tinha grade de tamanho, era tudo tamanho único. E aí eu comecei a ficar frustrada porque também as minhas clientes estavam frustradas. Certo. De, nossa, você não tem o meu tamanho. Nossa, você nunca traz o que eu quero. Sabe aquela coisa? Mas isso é uma grande dificuldade para qualquer marca conseguir acertar a quantidade de tamanho, né? Pois é. Ainda né? É uma grande a gente dor. pode falar sobre isso. Só que quando eu tava de frente com essa dificuldade, eu falei, eu preciso me reinventar. Eu preciso trazer uma solução. E aí, qual que foi a solução que a revendedora Mirim olhou? Fabricar. Falei, vou fabricar, sem sombra de dúvidas. Naquela época, meu pai já trabalhava com o Luiz Rossier, não sei se você conhece. Da Rossier Tecidos, né? Não, o Luiz Rossier, ele teve algumas fábricas e a última foi a Martinegra, tá. Então do masculino. E o Luiz Rossier foi casado com a minha avó durante muitos anos e o meu pai trabalhou dentro da fábrica do Luiz durante muitos anos. E aí eu falei assim, eu tenho meu pai dentro de uma fábrica, Sim. Meu pai deve minimamente entender alguma coisa sobre isso, eu vou parar de revender, vou começar a fabricar. Ô pai, então, eu quero começar a fabricar roupa, você me ajuda? Não, minha filha, não faça isso, não se meta nessa confusão, porque fabricar é muito difícil. É uma loucura, ainda é. Na hora que veio não faça isso, é muito difícil, parece que engatilhou algo em mim.
que eu fui desafiada. Entendi. Falei, agora é que eu quero fazer. Por quê? Como assim isso é difícil? Foi esse gatilho. Porque eu sempre tive uma cabeça muito de eu posso fazer o que eu quiser, basta, né? Ainda mais na era do digital, da informação. Sim. E aí eu comecei a contratar tanto empresas de private, como contratar os modelistas, os cortadores, os costureiros. E para responder a sua pergunta de maneira bem objetiva, né? O que rolou antes de entrar no Instagram foi esse processo de revenda, né? Com a minha primeira marca, Sim. que é @NY986. Essa marca chama NY986 porque eu abri na minha casa, Certo. que fica na rua Nova York, número 986. Você pegou o endereço. E aí, eu abri, né, até 2019, eu operava no andar de baixo da minha casa e morava no andar de cima. Até que veio pandemia, tudo, eu desisti de manter a loja física, Uhum. montei casa. Mas essa foi a minha primeira operação de varejo no online. Então foi um pouco antes da pandemia. Não, aqui foi 2013. 2013. E eu mantive de 2013 a 2019, durante 7 anos, loja física na Nova Caramba. York, que era loja própria. E também tinha uma grande revendedora minha na Oscar Freire, a Brands for You. A Sofia da legal. Brands for You me convidou para deixar as peças lá na loja dela. E ela adorava minhas malhas, meus tricôs, eu sempre deixei. Mas na pandemia, como veio a maternidade junto, né? Quando deu o primeiro Olha lockdown, só. eu tava de 5 meses da Martina. E aí eu falei, vou focar na minha maternidade nesse momento. Sim, importante. Vou me permitir vivenciar isso e ficar com o comércio só online. Só que aí foi aparecendo várias oportunidades também de curso, né? Naquela sim. época de ensinar. E eu, como a gente já conversou lá atrás nos bastidores, eu sou muito mística. Eu gosto muito de autoconhecimento. Naquela época eu estava estudando a Kabbalah. Olha. E tinha um rabino, né, um dirigente de uma casa espiritualista que eu frequentava, que o rabino, e ele falava, né, o segredo da prosperidade está no compartilhar. Tem razão. E eu senti um chamado naquele momento, eu falei, eu vou compartilhar o meu conhecimento. E aí começou esse bastante, movimento, né? Aí que a gente tem um mundo de coisas para falar sobre. Então faz que uns 4 anos que você já tá no Instagram? Eu tô no Instagram confecção.marcela, né? Compartilhando meus conhecimentos desde 2019, 4 anos. E estou no Instagram da NY986, que é o @NY986, desde abril de 2013. Sim. Com essa primeira operação de varejo, que depois foi transformando num atacado, que depois evoluiu para uma confecção, agora evoluiu para um curso. Ai, meu Deus do céu. E aí vem os desafios de você ensinar, né? Vários desafios. E você vê que, mesmo que eu também acabo sendo uma pessoa que ensina para a mesma área que você, Sim. de uma maneira diferente, é mais voltado a marketing, vendas, Sim. né? E a gente acaba vendo que as dores acabam sendo muito parecidas um com o outro ali, né? Sim. E a gente vê que o mercado, ele acabou construindo sem muita informação, né? As pessoas hoje que têm confecção, elas aprenderam na raça, elas Sim. aprenderam na garra, não tinha nenhum curso. Acho que ainda hoje existem poucos, né? Curso de moda era uma coisa para pessoas extremamente ricas, né? Era uma coisa muito distante de uma realidade. Sim. Então eu acho que 90% do mercado de confecção é moda por sobrevivência, né? É moda porque precisa pagar conta, é moda porque tem uma paixão ali e que faz aquilo porque é até mais fácil do que você abrir qualquer outro tipo de negócio. Então Sim. tem muita gente que acaba entrando meio que sem, vamos dizer, amadorismo, né? Sim, por que isso acontece? A moda, ela é ancestral. Sim. A máquina de costura estava presente nas casas da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, assim como hoje a gente tem geladeira, eletrodoméstico, micro-ondas. Era normal, as mulheres costuravam. Sim. Isso não está tão distante da nossa geração. Geração da sua mãe, da sua avó, deve ser uma realidade. Então, como isso está muito forte na ancestralidade, e muitas mulheres, né, viram isso de perto, então intuitivamente costura ali, costura aqui, eu faço uma barrinha aqui, eu faço uma roupa para minha filha. Então se eu faço esse pouquinho aqui em casa, eu também posso fazer de maneira profissional. Exato. Então eu vejo que a gente costuma falar, né, de chão de fábrica, Sim. as pessoas que aprenderam na marra. E a faculdade de moda, às vezes é também uma ilusão, né? Achar que você vai fazer a faculdade de moda Sim. e vai ter essa instrução
um fluxo de uma confecção ou da prática. Eu tenho um hábito, né, dentro das minhas empresas, desde ali de 2013, de sempre contratar estagiário. Certo, isso Eu é muito gosto bom. de investir no profissional desde pequeno. Para que ele, Então, para que ele seja ali do seu jeito também, né? exato, vou modelando, é um custo baixo, não tem vínculo, tem a questão do contrato de estágio, porque aí você vai investindo naquela pessoa e aquela pessoa tem a oportunidade de crescer junto. Sim, sim. E eu ouvi, assim, de mais de 5 ou 6 estagiários. Marcela, eu não aprendi na faculdade de moda o que eu aprendi com você aqui na prática Isso é em impressionante. 3 meses, em Sim. 6 meses, em 1 ano de estágio. Eu acho que a grande vantagem de quem faz uma faculdade de moda, olhando na minha visão, é a pessoa estar mais aberta a ouvir e pesquisar tendências, porque Sim. a gente tem muita gente que ainda fabrica roupa para aquilo que acha bonito. Traz uma tendência que talvez não seja nem o time de fazer e acaba esse produto ficando no estoque. Sim. Então eu acho que a cultura da tendência, a cultura da organização de uma coleção ou de uma construção de posicionamento vem muito forte quando uma pessoa faz uma faculdade. Sim. Eu acho que hoje o mercado vai sentir um impacto muito grande em relação ao posicionamento de marca, né? Muito. A diferenciação devido Muito. a essas empresas multinacionais vindo cada vez mais fortes. Isso não vai ser só ela, vai vir outras. E o mercado de moda brasileiro está começando a sentir que se eles não tiverem posicionamento no único, uma diferenciação, eles acabam que vão ser mais uma na multidão. Sim. Foi aí que eu criei o meu primeiro acompanhamento, que é o Moda Conectada, que ele é o primeiro curso no Brasil que ensina uma marca de moda a se reposicionar, a Uau. que através desse método super simples ele consiga construir uma mensagem única Sim. e consiga através de métodos, ferramentas básicas, começar a entender o que a gente está falando aqui sobre posicionamento, tom Você sabe de que eu voz, preciso disso, mensagem. né? Então, Porque quando a gente fala pessoal, né, você tá falando? Pessoal, porque quando a gente fala de uma marca que foi fundada em abril de 2013, como a NY, Aham. uma década se Já se passaram, né? passou, o digital mudou, os canais de vendas mudaram, Sim. a forma de posicionar, de despertar desejo, de storytelling. É, Então, isso é eu, por importante. exemplo, sou a sua persona, sou o tipo de Que perfil precisa nesse que reposicionamento, né? preciso é como se fosse uma reciclagem. É, ele, na verdade, ele é um refresh, né, pra marca. Ele pega, vou dar um exemplo besta, por exemplo, a TV Globo. Se você olhar a TV Globo, ela faz o rebranding todo ano. Sim. Ela pega o logo dela, aquele globinho, e cada vez tem uma cor, um Sim. artifício diferente. Aquilo ali é um rebranding, que é diferente de um reposicionamento de marca. Quem fez um reposicionamento de marca agora foi a Lacoste. Quando ela entendeu que o público dela não era mais só o loiro de olho azul, o elite. Ele também estava muito forte no funk. Então ele começou a colocar as lojas estratégicas como a loja Lalá, como os funkeiros chamam a Lacoste de Lalá. Uau. Então, a partir do momento que a Lacoste, Genial. que é uma marca super, né, forte, grande, com o poder dela, ela se reposicionar para abraçar um público da qual ela estava excluindo, Sim. ela fez o que tinha que fazer. Ou ela fazia isso, ou ela ia morrer. E né? tem essa Então, questão do pertencimento, do pertencimento. que ela mandou muito bem. É só que ela excluía, né? Excluía, E agora só que ela você só atrai aquilo que abraçou. você exclui. Exatamente. Olha que incrível, muito quanto louco. mais você exclui, mais você esse público atrai. atrai. A partir do momento que você lida, né, com aquilo e Você traz. aceita, Muito bom. né, integra aquilo dentro eles de você, integraram, pô, né? isso deve ter melhorado muito o faturamento deles. Eles já sabiam disso, né? Eles abraçaram isso de uma forma muito elegante. Outra marca que fez um reposicionamento forte foi a Casa das Cuecas, né? Que eles pareciam uma loja de meias super antigas, assim, tipo um depósito. Sim. E agora você entra na Casa das Cuecas, ele pega todas as gerações, os bisavós, os avós, os adolescentes, porque Sim. eles colocaram mais os barbeiros, né? Sim. Depois eu vou pedir pra alguém colocar na edição aqui algumas fotos de como a Casa das Cuecas se reposicionou. Ele só abraçou um mercado diferente e trouxe outros personas pra dentro, Sim. passando uma mensagem única Sim. e assim aumentando o faturamento. Quando a Casa das Cuecas fez o reposicionamento, eles aumentaram em 33%. Não, A receita bruta. Incrível, mas você vê impressionante que é uma estratégia que funciona para uma empresa que já está há mais tempo no mercado. Então, esse seu trabalho, né, que você estava falando de reciclagem, rebranding, precisa ser algo muito bem personalizado. Precisa. Porque a Casa das Cuecas tem X anos de vida. A NY986 tem 10 anos de vida. Mas é bastante, então, a gente né? precisa olhar para as marcas e trazer aquilo que cabe dentro dela. Né? Na verdade, quando eu vou fazer um reposicionamento de marca, quando as pessoas contratam uma consultoria para fazer isso de uma forma particular, eu olho mais para os donos do que para a marca. Porque muitas vezes, eu vou falar para você que 90% das vezes que a gente faz reposicionamento, os donos
perderam a sua voz dentro da empresa. Nem só a identidade, mas a voz, porque os donos eram mais velhos e ali eles tinham uma forma de viver, que na verdade essa forma de viver, ela ainda existe, esse lifestyle, só que hoje de uma outra maneira. Por exemplo, um reposicionamento que eu fiz agora, o dono era super motoqueiro na adolescência, na juventude dele, cheio de tatuagem, e hoje ele não conseguia mais passar aquela mensagem. Então a gente reposicionou só pegando aquilo que ele era e dando um refresh para como é aquela pessoa de hoje. Então, o reposicionamento é muito olhar para o dono da empresa. Quem criou isso? Por que ele criou isso? Qual é a forma e qual é a mensagem dessa pessoa para o mundo? E essa mensagem precisa ser passada através das suas imagens no Instagram. Então, quando você faz o reposicionamento, eu me empolgo de falar nesse assunto, viu, amiga? Eu adoro. Fica à vontade, porque eu tô aqui para aprender também. E o reposicionamento, ele é tão forte quando a gente consegue colocar, que até os colaboradores, eles vão mudando, porque os colaboradores já não fazem mais sentido, porque aí eles começam a entender que as mensagens são através de tudo. Então, uma pessoa que era mais evangélica, não faz mais sentido estar aqui. Porque não faz parte da minha mensagem, né? Então, o reposicionamento, ele é muito mais forte do que e as marcas de moda no Brasil é urgente se reposicionarem, é urgente se reposicionar. Então, a gente tem muita marca que nasceu sem ter uma mensagem, ou que se perderam, e hoje você consegue ver como elas estão perdidas. Quando você entra no Instagram, não tem mais uma pessoa só passando a mensagem. Eles vão roubando a identidade de influenciadores, achando que é aquilo que vai fazer vender. Uma bagunça. É a bagunça da persona ali. E quando você tem uma mensagem única, você começa a escolher os mensageiros, que eu chamo. Mensageiros certos. Pronto, é isso aí. Posso até acabar esse assunto, senão a gente vai ficar uma hora falando isso que você falou é muito real, e eu falo muito disso com outras palavras, né? Eu falo para as minhas alunas, o seu CNPJ é um reflexo do seu CPF. Então, se o seu CPF não estiver bem alinhado fisicamente, emocionalmente, como é que você vai lidar com o chumbo grosso que vai vir do CNPJ? Sim, é verdade. Se você não tiver uma conta jurídica, uma conta física para separar, confusão patrimonial. Então, eu vejo que a empresa é um reflexo da pessoa física, e eu vejo também como uma oportunidade da pessoa física evoluir, né, através. E esse refresh, eu me vi muito você contando, falando, porque a Marcela de 2013 não é mais a mesma, era solteira, né? Universitária, que só saía pra balada, pra festa, e hoje a Marcela de 33 anos é a Marcela mãe, esposa, dona de casa, empresária, que tem um quadro de funcionários, né? Porque a empresa hoje alimenta outras famílias. E antigamente ali, eu ganhava dinheiro, era só para meu autossustento, no máximo uma colaboradora. E agora não, hoje o negócio tomou corpo, tomou forma, a gente já tem mais de 7 colaboradores. Olha e só. Toda hora querendo e precisando contratar mais, né? Mas você viu o que você falou? Você desenhou a sua persona, mas isso não é mensagem. Não é mensagem. Então, toda vez que eu vejo alguém falando qual é a sua persona, não, parem com isso, pelo amor de Deus, porque não é mais sobre personas, é sobre mensagens. E aí você consegue encontrar influenciadoras que passem a sua mensagem, e elas vão amplificar a sua mensagem. Senão não tem como amplificar persona, gente. Você não consegue multiplicar personas, você consegue multiplicar mensagens. Por isso que a gente precisa ter clareza na missão, na visão e nos valores, que são 3 coisas muito básicas, mas que às vezes a gente olha o que é missão, o que é valores, o que, né, às vezes olhar o propósito da empresa existir. Então hoje eu olho pra NY e eu falo, né, eu vejo o propósito dela existir, de me deixar uma Marcela mais madura, mais pronta pra palestrar, pra subir num palco, pra gerir um grupo de 19, 20 mulheres numa única sala. Mas olha outra coisa que você falou meu propósito, mas às vezes não é o da sua marca. Da empresa. Né, mas às vezes não é, porque eu falo que propósito é pessoal, marca é mensagem, porque a gente tem que separar como você separa a pessoa física da jurídica. Eu separaria o propósito, que é CPF, e CNPJ é mensagem. Porque a mensagem da sua empresa, ela não pode ser o seu propósito, porque senão confunde. Então a gente também tem que separar isso. Quando a gente tá falando de propósito, tá falando da Marcela, mas você não falou da sua empresa. Né? O propósito, quando eu tava focado só nela, por exemplo, era resolver tudo num lugar só. Então aqui eu compro blusas, eu compro bodies, eu compro blazer, eu compro lingerie, eu compro biquíni. Então esse é o seu propósito, que quer que as pessoas tenham essa facilidade. Facilidade, né? Em um só lugar. Isso, e eu falo mensagem eu quero que as mulheres, elas consigam ser mães e também conseguirem se encontrar através da minha marca, que elas olhem pra minha roupa e sintam força, que elas sintam a vontade de viver que eu tenho. Isso é mensagem. Você consegue ver uma diferença? Consigo, é a questão do storytelling.
da forma como a gente conta, né? Exato. Então é por isso que a gente precisa ter, às vezes, uma mentora, alguém externo para iluminar nossos pontos cegos. Exatamente. Eu costumo falar muito quando eu tô mentorando mulheres, porque hoje a verdade é, a energia da Marcela, o foco da Marcela, tá 100% nessa operação de curso, desse servir. Eu costumo falar que eu abro mão de mim mesma em prol de algo maior. Mas eu tô sentindo esse chamado muito grande de voltar a olhar para essa operação de varejo. Porque eu não posso ser incoerente. Você tem muito prazer em vender? Muito prazer em vender. Eu amo o que eu vendo. E eu ainda vejo o curso do outro lado. Eu falo, como que eu vou assumir aqui, querer vender curso na internet, ensinar as mulheres a construir a própria marca de roupas, se eu não tenho a minha marca de roupas aqui? Mas eu tinha essa bem essa posicionada. Crença. Mas vendendo, isso é uma faturando. crença, porque não dá pra crença. você ter nas duas. Não dá. Não dá. Eu vejo as mulheres que têm marca de roupa, elas querem fazer curso, elas falam, não tem como, que horas que eu vou fazer isso? Então, assim, você tem que entender que o seu propósito, pessoa física, é outro. E aí você já passou por essa experiência. Eu acho que você pode ser a voz dessas mulheres que têm marca e sim, abrir os olhos pra quem quer ter. Porque quem cria uma confecção não tem tempo pra conseguir fazer tudo que precisa pra criar conteúdo, pra gravar aula, não dá. Sim. Você tem que escolher. Então, assim, acaba que você vai acabar até se perdendo nos dois. Isso é um conselho da Cíntia. Sim, mas eu preciso ressignificar isso. Precisa. Ainda é motivo de levar pra terapia. Eu entendo. De meu terapeuta falar. E aí agora, você falando, me deu uma clareza muito grande. Às vezes a NY, ela pode ser um site, um e-commerce de varejo que vende as minhas alunas. Pode ser um marketplace. Pode ser um marketplace. Então eu acho que o ponto é ressignificar, contar essa história. Negócios, Talvez encerrar a operação de varejo, porque hoje eu só consigo olhar para atacado, para confecção, para curso. Mas eu preciso realmente se a gente ressignificar. Pra ver nós duas aqui, esses dias eu até tava com a minha equipe fazendo vamos fazer pesquisa de concorrentes, que eles têm essa brisa, né, o pessoal do marketing, é importante pra eles fazer isso, e só que eu sei de cor. E eu contei, nós temos 12 pessoas que criam conteúdo relacionado ao nosso mercado de confecção e moda. É muito pouco perto da quantidade de CNPJs abertos. Então, se a gente não tiver mais pessoas dando aulas, a gente vai ter um mercado que vai demorar muito para acelerar. Então, a gente tem que, como meu propósito pessoal, por exemplo, é fazer com que a gente conecte o mundo da moda, porque as pessoas são muito desconectadas, é cada um por si. Então, assim, eu vejo que marketing digital, porque eu também estou imersa nesse mundo, né, que é fazer, eu tenho muitas mentorias, e todos eles, um dá aula no curso do outro, um quando faz imersão, todos convidam, um faz live com o outro, nosso não, ali é cada um por si. Não, eu conheço nenhum, muita gente, mas de criador de conteúdo não tem. Dentro você pode se juntar com as suas alunas, eu acho que isso rola. Não, tô juntando com outros experts também. Mas muito pouco, assim, o mercado da moda ainda não tá tão conectado, eu acho. Acho que a gente tá sendo talvez uma das primeiras a falar, vamos fazer isso? Junto. Porque eu falo, gente, como que a gente quer um mercado tão grande? Parece que tem medo, né, do concorrente. Acho que é muito ego, eu não sei o que acontece, a moda tem uma coisa diferente, assim. Então eu falo, não, o meu propósito é tentar unir de forma que der, entender que em algum momento você pode achar que eu sou seu concorrente, mas nunca vai ser. Tem mercado pra todo mundo. Nem é isso, porque nós vamos falar assuntos diferentes e dar outros insights. Então tem que passar no meu, tem que passar no da Renata, tem que comprar o curso da Eileen, tem que comprar todos, porque cada um vai te dar um insight diferente que vai fazer você crescer. E cada pessoa tem uma mensagem única, um propósito único, né, de iluminar. Enquanto o seu é mais essa coisa do reposicionamento, vendas, marketing. A minha parte é toda têxtil, de produção. Como que é uma dor enorme, né, deles, é uma dor enorme. Só que existe aquela coisa da gente querer agradar todo mundo. Mas meus alunos aprenderam a criar, a fabricar, agora precisa aprender a vender. Não, Marcela, você precisa também dar curso de venda. Eu gosto de fazer aquilo que eu sou boa. Eu acho que se cada um focar só naquilo que é bom e conseguir enxergar o universo como um todo único e se juntar. Eu também tenho essa visão. Eu visualizo essa coisa do ter medo. Nossa, mas eu vou me juntar com tal pessoa, mas tal pessoa é meu concorrente. E ter medo. Eu não tenho medo, né? Eu, inclusive, mando direct Jesué Tomé, esse Jesus Felipe que lançou a Fashion Brands. Já dei o curso dentro da comunidade dele. Pro Josué, tô gravando já pra liberar. E sempre quando vem uma pessoa nova que eu descubro, eu sempre vou lá no direct e falo, olha, o meu servir na confecção é esse. Vamos juntar, né? Posso servir de alguma maneira a sua comunidade, aos seus alunos? E eu dou de graça, assim. Eu nem cobro. Por quê? Porque ele tá me dando a oportunidade ali da confiança dos alunos que confiam nele
para falar. Então eu dou uma palhinha, né, aquilo que eu considero mais importante, de maneira bem resumida. Sim. Uma aula de 1h30, de 2, e ali no final, olha, o meu servir na confecção é assim, assim, a mentoria, o curso, e faço um pitch de vendas bem sutil, Sim, e tá tudo certo com a autorização deles, e vice-versa. Porque cada um tem uma visão diferente ali. Diferente, o mercado. E eu acho que precisamos se unir, porque a gente é o único mercado que é realmente ainda muito desunido. Sim. Talvez seja a primeira pessoa que esteja falando isso pra mim. Então, nós temos esse propósito igual, então. Temos. De conectar. Hoje, vindo pra cá, né, eu tava no Hospital Sírio-Libanês cuidando da minha tia. Eu fiz a maquiagem com a maquiadora que você me indicou lá no Sírio. Olha lá. E aí Gabizinha, beijo. Linda. Adorei conhecê-la, inclusive. As enfermeiras falaram, uau, entrou uma pessoa, saiu outra. Aí eu, porque eu tô indo dar uma entrevista. Aí uma enfermeira olhou pra outra e falou assim, essa daqui também é blogueira. Muito aí legal. A outra, eu vi pela carinha dela que ela não gostou disso, de ser chamada de blogueira. Aí eu falei, olha, eu costumo dizer desbloqueada. Porque quem não desbloquear pro digital, Sim. vai ficar pra trás. Porque todos os comércios, tudo tá digitalizando, modernizando. Aí ela abriu um sorriso daqui a aqui e falou, é isso mesmo, amiga, todo mundo precisa desbloquear para o digital. Então tem essa questão também, né, de bloqueio de autoimagem que eu tive muito, dificuldade da gente, o que os outros vão pensar do que eu vou falar. Não importa, você nunca vai agradar todo mundo e tá tudo certo, né? Eu acho que a gente tá já mudando bem forte de assunto. A gente tem a questão da Shein. Eu sempre tento trazer esse assunto, que eu acho que toda vez que eu falo desse assunto, é um engajamento no meu Instagram que eu fico chocado, porque as pessoas estão com esse pânico. E eu concordo. Que pânico desnecessário. Mas eu concordo que é importante a gente falar que, na verdade, a gente não tá concorrendo só com a questão do posicionamento, a gente tá concorrendo com o tempo de fabricação. Eles criaram uma metodologia de trabalho que dificilmente qualquer marca no mundo, a gente tá falando até de marca que você quiser, a Zara, não tem um modelo de conseguir criar e fabricar em 21 dias. Então a gente não tá concorrendo só com a questão do produto. Eles têm uma ferramenta dentro da Shein que eles conseguem, através de algoritmos, descobrir o que as pessoas estão curtindo e compartilhando dentro das redes sociais, e isso sai em 24 horas um laudo para a equipe de estilistas conseguirem reproduzir e fazer a peça piloto em 48 horas. Então a gente está falando de um método de trabalho que os chineses já têm feito há muitos anos. Então a gente está aí, para se preocupar em relação a isso. Eles trazendo essa metodologia para o Nordeste, que nem já estão começando a fabricar lá. Minas também. Nós já temos aí concorrentes mais fortes em relação ao tempo de fabricação de tendências. Sim. Então a gente está entendendo que o seu trabalho começa a ficar mais importante, porque eu acho que é legal falar sobre dos bloqueios, mas eu acho que também nós precisamos bater que eles precisam melhorar a parte de organização de fabricação, de gestão, que eles precisam começar a contratar gente, parar com esse amadorismo, Marcelo. Sim. Você precisa entender a sua missão aqui é muito mais forte, porque eu não sei de fabricação. O meu trabalho é marketing e vendas, o seu trabalho é de fazer com que nós a sua missão passa a ser maior, amor. Não é uma missão só de falar de empreendedorismo, que eu acho lindo, mas a gente está falando de profissionalizar o mercado que precisa acelerar o processo de aprendizagem muito mais rápido. Sim. Então, eu acho que você deveria falar mais. Fala, gente, a gente tem que profissionalizar o nosso tempo de fabricação. Sim, né? Quando você fala assim pra mim, a Shein consegue criar em 21 dias... Fabricar em 21, uma coleção, desenvolver uma peça, né? Através do algoritmo... Eles desenvolvem a tendência em 48 horas e já fabricam em 21 dias. Eu acho que desenvolver a tendência é muito hoje você estar de olho em algoritmos. E a gente tendo o Instagram na palma da nossa mão e um Pinterest, por exemplo, não sei se você é usuária ativa do Pinterest, mas a partir do momento que você começa a fazer pastas ali, aquela inteligência artificial e aquele algoritmo vai te mostrando mais daquilo. Outro dia eu tava fazendo uma pastinha de blazers. E aí veio uma mensagem do próprio Pinterest dizendo pra mim assim, parabéns, você tem muito bom gosto. Aí eu falei, meu Deus, né? Aí ele começou a mostrar mais coisas da semana de moda, e aí eu vou fazendo a minha própria curadoria ali no Pinterest. Então eu vejo que tem outras ferramentas, hoje em dia, principalmente com a inteligência artificial. É claro, a gente analisar as tendências online. Eu sei que eles devem ter um sistema, devem ter algo que deve... E pior que eu sei que com a ferramenta que é, e sabia que é super acessível?
Mas fala, você não pode falar? Eu não lembro o nome, porque ele é inglês. Senão eu te falava. Depois mas você fala o eu te nome da mando. ferramenta. Essa ferramenta, ela precisa estar conectada entre os fabricantes e eles precisam entender como ela funciona e usar Sim. elas a seu favor, né? E criar uma metodologia de criar uma peça piloto mais rápido, porque os modelistas não têm essa habilidade, eles têm que terceirizar a parte de modelagem. Sim. Então, assim, eu não sei o que você pode ensinar para eles em relação a isso, mas eu acho que a gente deveria começar a ensinar processos mais rápidos de fabricação. Com certeza. Era né? o ponto onde eu queria chegar. Você falou de 21 dias. A hora que você traz em 21 dias, eu penso assim, poxa, consigo fazer uma peça e uma coleção em 21 dias? Consigo. Só que eu preciso ter gestão, eu preciso ter sistema, eu preciso ter modernidade. Tem toda a razão. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente fez essa pesquisa de tendência e já sabe que aquilo está em alta, a gente precisa fazer uma peça piloto antes de rodar uma produção de 10, de 100, de 1000 peças. Sim. Porque a gente não pode arriscar ir para produção em grande escala sem fazer um protótipo antes. Uhum. Então, de maneira muito segura, o que vem antes desse protótipo? As modelagens. Hoje existe um sistema que chama Sistema Audaces. Certo. É um dos mais famosos em modelagem. E o Sistema Audaces, ele é muito rápido, ele tem a parte da simulação 3D, ele já traz lá a tabela de medidas. Então, uma modelagem para ser feita no Audaces, ela é muito mais rápida do que você for fazer no manual. Às vezes, você tem uma base bem feita ali, que vai mudar uma coisa ou outra, mas a minha modelista, que presta serviço freelancer para mim, que eu indico para as minhas alunas, ela consegue, em 1-2 dias, ali com o Audaces, com esse 3D, fazer essa modelagem. Então é possível, você É possível. acha? E aí libera para piloteira cortar e costurar a primeira peça piloto. No dia 3, fez a prova, testou, validou. O que eu considero seguro antes de rodar em grande escala? Você fazer um teste de encolhimento para ver se aquele tecido, né, Gente, isso aqui é uma aula. Não esgarça, não desbota, não encolhe, a gente lava, passa, eu costumo tirar a tabela de medidas do antes e do depois dessa peça piloto, principalmente se a gente vai trabalhando com tecido plano, que não estica, o tecido de malha raramente encolhe, né, ele tem mais o tempo de descanso, a hora que sai do rolo, mas é 100% possível a gente fazer uma produção em 21 dias, se eu tiver 100% dedicada para isso. Para mim não é uma missão impossível, não. Qual que é a maior dificuldade? Fazer a prova da peça piloto. Certo. Quando a gente faz o 3D, e a gente antecipa as medidas da modelo de prova, a gente consegue, às vezes, numa primeira prova, ser bem sucedida. Só que se a gente não trouxer essa previsibilidade antes, pode ser que faça uma prova mal sucedida, ajuste, aumenta aqui, aumenta ali, 2 provas, isso perde tempo. O que mais eu vejo grandes empresários perdendo tempo e o maior gargalo tá no momento da pilotagem. Entendi. Então, o que eu fiz dentro da minha metodologia? Perfeito. Eu já vou trazendo o meu olhar. Bom, você quer fazer um blazer? Você quer fazer uma calça? Passa para modelista qual que é a medida desse bolso, qual que é o comprimento dessa frente. Já vai com tudo mastigado? Você põe a visão à frente, e aí você trazendo essas informações para a modelista fazendo um 3D, como por exemplo em um programa Audaces, e liberando as modelagens para a piloteira cortar e costurar, a prova dessa primeira piloto ela é muito mais bem sucedida. Foi bem sucedida se a gente faz um risco digital, modelagem já está digital, certo. A gente faz as gradações no digital também, então vamos supor que aquela modelo de prova vestia P. A gente pega, determina qual vai ser o pulo de grade, vai pular de 1 em 1, de 2 em 2, na circunferência, né? Hoje a gente tem a tabela da BNT, que traz as suas tabelas de medida. Você pode seguir aquelas medidas. Pode seguir, sim. Ou cada marca tem uma tabela personalizada. Seja ela qual for, você deu 2 cliques no sistema Audaces, pum, ele graduou. Fez a gradação, as ampliações. O que são essas graduações e ampliações? M, G, GG. Com essas gradações, a gente já pode fazer o estudo de encaixe. E o próprio Audaces já faz. Quais são as informações que ele precisa ter? Qual que é a largura desse tecido, para fazer um encaixe dentro dessa margem? Qual que é o comprimento da mesa de corte do cortador, para determinar o limite desse encaixe. Certo. E estudar como que vai encaixar de uma maneira que dê o melhor aproveitamento de tecido. Uhum. E essa fase, ela é rápida. Infestou, botou o risco por cima, em um único ato, o cortador... Você tem um cronograma desses, passa como você faria esses 21 dias, você pode até depois... Sim, eu tenho um GPS que exatamente prevê em 6 semanas. GPS, Nossa, eu vou lançar ele ainda nesse mês. Então depois dá um spoiler. Eu acho que a hora que for ao ar o podcast, é capaz do GPS já tá no ar. A minha audiência já sabe, já tem um destaque ali no Instagram do GPS, porque as minhas alunas já que estão comigo no método, no meu curso, elas já receberam acesso.
Eu tô usando elas de cobaia para testar, Maravilhoso, validar, Má. pegar depoimento. Depois eu quero saber pra gente até colocar nos meus stories também. Vou te passar. E o que ele faz? Uma gestão no Trello. Então, eu desenvolvi uma gestão em 6 semanas desse passo a passo. Aonde pega a tendência, modela, pilota, prova de piloto, na modelo de prova. Provou, graduou, encaixou, riscou, cortou, costurou. Tudo. Dá para fazer em 6 semanas. Eu vejo que a Shein deve ter essa rapidez aí Sim, toda. imagino. E eu tenho algumas alunas que eu dou mentoria que vendem dentro da Shein, Shopee, de grandes marketplaces. E a gente sabe que a operação tem que ser assim, nessa velocidade mesmo. Tem que ser. É possível, mas não dá pra gente ficar perdendo tempo. Passou o risco no corte, é um corte bem organizado. Certo. Sabe, o segredo da aceleração desse processo de fabricação, o maior segredo tá na gestão, na organização e na eficiência. Você faz tudo com pressa, você pega o corte e quer jogar na oficina de costura, a oficina de costura às vezes recebe um corte todo bagunçado e fala, olha, O que querida, eu faço? você pode buscar esse corte e como aqui. que faz, Má, pra fazer a questão da oficina? Porque hoje temos uma dificuldade de encontrar boas oficinas. Temos uma dificuldade muito Temos grande. uma dificuldade, e eu acho que isso vai ser pra sempre, e acaba cada vez pior, porque tende Pode a ser que sair, piore. pode ser pior. O meu que trabalho vem pra melhorar também. Então, até pra entender como que se pode, como que as confecções podem fazer pra melhorar isso, porque tem a questão de, às vezes eles pegam muito trabalho e acabam embananando, tem muitas coisas que acontecem Sim. que não é tanto a minha área, mas eu fico Sim. sabendo, porque às vezes a gente quer fazer um baita lançamento de coleção e o não pessoal, dá conta. não chegou o cor. Eu Sim. falo, misericórdia, mas como é que não chega? Como é que esse povo... Eu fico doida. Eu vou e te atrapalha explicar. todo o marketing. Aí, Eu sei que atrapalha. Gente, Só que a é uma gente loucura. precisa, é o que eu sempre falo para as minhas alunas e para todo mundo que eu mentoro, até mesmo de graça no Instagram. A nossa empresa sempre tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Dentro de uma linha do tempo, onde você faz a gestão do processo de fabricação, modelagem, piloto, prova de piloto, graduou, cortou, costurou, a gente precisa botar ali nessa linha do tempo imprevistos. Porque se você tem um único cortador e o cortador ficou com dor de barriga, como é que faz, pode atrasar né? o corte. Então, é o que eu costumo dizer, sempre 3 prestadores de serviço. Então, eu e as minhas alunas, 3 cortadores, 3 costureiras, 3 oficinas de costura, 3 modelistas e 3 fornecedores de tecido daquela matéria-prima que você mais usa. Porque deu uma dor de barriga aqui, você vai pro plano B, você vai pro plano C. Sem estresse. Simplesmente amor ao Então, próximo, você né? tem que ter esse Principalmente para raciocínio, aqueles né? que trabalham com terceirização. Entendi. Aqueles que trabalham com a fábrica dentro, é entender onde está o gargalo, contratar novos profissionais. Aí vem a nova dor. Não tem, gente. Contratar pessoas bem capacitadas. É por isso que eu estou no movimento agora de abrir uma escola. Ai, Marcela, Uma maravilhoso. escola Nossa, onde vai proposta é muito capacitar maior, as tá pessoas, vendo, amor? sabe? É isso, vai As pessoas nisso. que realmente querem trabalhar. Porque eu escuto muito falar sobre exploração. Ah, mas o fulano não quer pagar bem o meu serviço. O seu serviço é bom? É. A sua costura Vale é isso, boa? é. Você entrega um serviço bem feito? Entrego. Pô, então agora você precisa se posicionar. É. Você quem dá o preço. Uhum. Existe uma coisa que que vem vindo de gerações, né? Que agora esse pessoal que são faccionistas, confeccionistas estão começando a entender que não pode deixar o outro dar o preço do serviço. Não pode, né? Quem dá o preço é você, quem presta o serviço. Não é porque o empresário, a dona da marca vai lá, te leva o corte, leva fios, leva linhas, que ele tem que te dar o valor do corte. Uhum. Né? Eu falo muito sobre precificação e remuneração humanizada. Certo. Então, Isso é maravilhoso. A gente tem essa exploração que vem daí a escassez de mão de obra boa e de pessoas Porque querendo as pessoas trabalhar. acabaram saindo desse mercado, né? Porque... Não é saindo. Elas ficam frustradas, elas não são bem remuneradas, elas não são reconhecidas, elas se sentem exploradas. Certo. Então, é por isso que a gente vê tanto escândalos da Zara, escândalos que a gente vê de mão de obra escrava. Porque o empresário de um lado querendo lucrar, querendo um menor custo do produto, e é a outra pessoa que querendo trabalhar, mas ela não sabe se posicionar para receber aquele profissional, né? Então, hoje, graças à internet, graças ao Instagram, as costureiras, os confeccionistas estão começando a entender que podem sim ser prestadores de serviço, que podem sim ter a sua tabela de preço, só que tem aquela questão do apego, né? Tem aquela questão do medo. Será que se eu falar não para esse fornecedor, para esse cara aqui que já me traz serviço há anos, sim, será que eu vou ter como pagar minhas contas no fim do mês? Aí entra a questão do alto valor, né? Que aí já entra numa questão
psicológica, tal. Exato. Que aí a gente demora, ou falaria sobre isso. Só disso. A gente pode criar um episódio só disso, exato. Mas eu falo muito em todos os meus cursos e meus treinamentos. Se você não começar a avisar parcerias com as confeccionistas, com as costureiras, humanas e equilibradas, a longo prazo, você não vai mais encontrar esse profissional capacitado no mercado. Sim, e o que o mercado já está fazendo? Está desenvolvendo máquinas, está desenvolvendo habilidades que já saem da máquina costurado, com acabamento. Então, a humanidade vai evoluindo aos poucos, essas novas consciências vão chegando, e eu também tenho essa missão de falar sobre isso na internet. De não é só sobre lucro, é sobre equilíbrio, é sobre uma as pessoas parceria também precisam ganhar, entre os empresários que contratam e a costureira ou faccionista que presta o serviço. Por quê? A gente precisa visar parcerias de longa data. Senão cada vez mais vai estar mais escassa. Sim. Então o empresário tem que parar de querer olhar só para lucro. Olhar para a parte humana. Eu preciso da costureira para conseguir vender meus produtos. Vamos remunerar bem esse profissional? Então hoje eu tenho essa missão também, né? Embora eu ainda não tenha criado nenhuma solução pros confeccionistas e faccionistas, eu falo sobre isso para levar essa mentalidade pros novos empresários. Sim. Que eu chamo eles de... Vocês são os empresários da nova era. A nova era chegou, não dá mais para ficar alimentando escravidão. E a energia do produto acompanha até lá a sua loja. Você está desrespeitando os profissionais aqui, vai chegar lá na sua loja, o neguinho vai olhar e vai falar assim, ai, 99, tá muito caro isso. Aí você não entende por quê. É energético, entende a parada? Então é muito importante essa questão de alinhamento, né, de remuneração. Esse casamento, um depende do outro, ninguém pode dar valor no serviço do outro, para que a gente possa evoluir como humanidade dentro do setor têxtil, de confecção, e poder entender que a terceirização é uma enorme oportunidade que existe, porque você não precisa ter um grande galpão, você não precisa ter lá 300 funcionários, você vai distribuindo o serviço para as facções, para a costureira, que pode trabalhar de casa, cuidando dos seus filhos, sabe? Sim. Então isso é muito rico, eu gosto muito de honrar essas mulheres. Sim. E trazer essa consciência nova para que a gente possa não só buscar preço, mas buscar parcerias de longa data. Eu acho que esse eu concordo plenamente com você. E acho que precisamos falar sobre como você precisa ajudar essa galera a acelerar, melhorar o seu processo de fabricação, porque isso é o que interfere diretamente nas vendas. Então, eu vou falar para você que uma boa porcentagem das pessoas que chegam para mim, o problema delas não é vendas. O problema deles é fabricação. Então, eu falo, eles acham que é venda, mas não é. Então, o produto errado, o produto certo, mas numa hora que já passou o time, começar a fabricar calça cargo agora, já foi. Né? Então, tem muita coisa que precisa entender em quanto tempo antes precisa criar. Essa organização da fabricação é o que interfere diretamente no marketing e nas vendas. Então, são poucos os casos que, de fato, precisam de mais demanda. Porque hoje em dia, as pessoas acham difícil, mas é muito fácil vender online. Né? Quando você entende o poder da comunidade, quando você entende o poder de construir uma audiência para uma marca, né? E que precisa melhorar essa questão dos conteúdos do Instagram, né? Quando eu falo de capital visual, é que o capital visual é a coisa mais importante numa marca de moda, porque ele que determina o seu posicionamento, que gera uma percepção de valor maior. Então, o que as pessoas vão olhar a sua foto, o seu conteúdo visual, e vão falar, nossa, essa roupa parece mais cara do que é. Então, o que faz a Shein vender muito mais do que a agilidade? É a percepção de valor que ela causa. A roupa, a foto, a agilidade da tendência tem mais valor do que o preço. Então, de fato, ele parece muito menor, né? Porque tem roupa de R$10 lá no braço, mas não gera tanta percepção de valor enquanto a Shein gera. Então, é muito importante a gente entender que para você conseguir vender online, você precisa ter uma empresa separada da empresa da confecção, da fabricação. Porque ali já é outra técnica, já é outro tipo de mundo. Eu até estava hoje gravando os conteúdos, né, que a Kelly perguntou para ela, Cíntia, você precisa falar para a galera o que é marketing. Porque parece uma coisa fácil de responder, mas não é, né? Porque dentro do marketing existem vários marketings, né? Existe o marketing digital, existe o marketing de influenciador, existe o branding, existe a promoções, as ações de vendas, ou seja, o marketing, ele é a segunda empresa dentro de um negócio de moda. Tendência de moda é dentro do marketing, pesquisa de mercado é dentro do marketing. Então, a gente tem várias coisas dentro do marketing, né? Então, mas eu tenho que ter branding para vender? Até recebi uma pergunta no direct esses dias, gente, eu tô começando, o que é mais importante, influenciadora, branding ou site oficial?
falei, caraca, a galera Tá tá perdida ali, porque fica cada hora vê um falando, né? Branding é a coisa mais importante quando você começa a construir a imagem, o designer, É o a base logotipo. sólida, né? É a base sólida, como aquilo que você vai ser reconhecido visualmente. E o marketing é aquilo que é promover o branding. E as Que vai influenciadoras é que vão passar a mensagem da sua marca para amplificar como a sua marca vai ser conhecida. Então tem que ter os três, né? Em que ordem? Começa pelo branding, começa com as influenciadoras para divulgar o seu posicionamento, e o site é quando você já tiver movimento. Ter um site antes de 30 mil reais no Instagram, eu acho até uma perca de tempo, porque você precisa ter grana para colocar lá dentro, para levar movimento para um site crescer sozinho. Sim, um tráfego. Então você precisa tem vários momentos, em que momento colocar o marketing, né? Sim. Mas aí tem uma outra coisa que acontece muito, Má, que é a galera às vezes não ter grana para pôr em influenciadoras ou grana para colocar em anúncios, né? Aí eu criei o Módulo Creative Express, que é o único curso que ensina você a fazer caixa rápido, sem precisar de influenciadoras, sem precisar de anúncios. Então eu tenho casos ali, tem um case ali de que as pessoas deram 10 mil reais em 48 horas. Uau. Porque ele realmente cria, eu automatizei a prospecção de clientes, então eu fiz uns robozinhos funcionarem para que você extraia os contatos e envie as mensagens de uma maneira gratuita. Então é um curso muito bacana, que está ajudando de verdade as pessoas que precisam pegar aquele estoque que está paradinho ali, sabe? Sim, E fazer. porque estoque parado é dinheiro parado, né? E o marketing é o melhor cenário para você não ter estoque parado, né? Sim, só que um ponto muito importante que você tocou é as influencers. As influencers antigamente faziam tudo por permuta, e hoje não, hoje virou profissão delas, né? Então, tem empresas que não querem investir. Muitas. E tem empresas que investem e não têm uma boa experiência. E aí, às vezes, um trabalho que não foi bem sucedido com o empresário fala, eu não vou mais investir nessa história de marketing de influência, porque eu já investi uma vez e não deu certo. Então, você precisa também ser direcionada por um profissional em quem vai ser a influencer que vai ter essa responsabilidade de comunicar essa mensagem, para não sair de maneira aleatória, achando que qualquer influencer, pelo número de seguidores, vai conseguir trazer o resultado que você porque quer. A influenciadora, ela não é para vender, ela é para posicionar. E ela é para amplificar o conhecimento da sua marca. Ela dificilmente vende. Então, assim, tá errado a ideia de que influenciadora vende, né? A gente tem que mudar essa história. E influenciadora é uma constância. Você tem que ter todos os dias e todas as semanas algum movimento com elas, para que daqui 6 meses você consiga colher esses frutos. Sim. E existe um mercado ainda, eu vou falar para você, eu tenho certeza que 60% do mercado de influenciadores ainda aceita permuta. Eu, por exemplo, todas as ações que eu faço dentro das empresas que eu atuo são através de permuta. Porque tem peças ali que valem 300 reais, elas sabem do valor dessas peças. Então é fácil você convencer. Sabe uma estratégia que eu uso, que é muito legal, até trazer isso aqui? Às vezes tem a grade picada ali, né? Fica uma peça P, outra G, e você não sabe o que fazer com aquela peça que está no estoque. Pega a G ou a P e troca por publi para divulgar o nome da sua marca. Sim. Porque é um investimento que já está ali, vai estar parado. Sim. Então pega esse estoque parado de grade quebrada e troca publi. por publi. Sim. Porque assim você consegue fazer com que você tenha conteúdo no Instagram sem você ter que aparecer. Tem gente que não gosta ainda, tá tudo bem. Né? Então acho importante a gente pegar o que já está feito ali e já dá. Mas a primeira objeção que vem na minha cabeça do empresário é: como é que eu vou dar na mão de uma influenciadora algo que eu tenho a grade picada, a audiência da influenciadora vai querer comprar comigo e eu não tenho para servir? Mas é uma objeção que a gente quebra de novo. Porque você também tem que entender que muitas vezes a peça acaba mesmo a pessoa lançando no dia. Então, por exemplo, eu vou falar da Silvia Braz. Ela fez um lançamento agora dentro de uma viagem, a peça que ela tinha esgotou no mesmo dia. Nem os stories de 24 horas tinham mais. Então, isso é um risco que talvez a sua equipe possa usar o quê? Olha, da próxima vez tem que ficar esperto. Gatilho mental de escassez. Então, o que você pode falar? Olha, tem que ficar atento, porque qualquer lançamento aqui acaba muito rápido. Sim. Aí, das próximas vezes, os clientes já ficam até mais atentos. Você educa. Então, é muito positivo não ter. Sim. É que as pessoas ficam muito, não, é muito bom não ter. Até a Carla da Leblock fala isso no episódio dela. Ela fala, pode colocar, acabou no estoque, coloca, porque o cliente vai ser educado para da próxima vez acelerar o processo de compra dele. Só que existe um mal muito grande, que é essa escassez, né? Enraizada nas pessoas. Então a gente tem uma escassez muito grande e acha que tá perdendo, enquanto na verdade está ganhando, né? Você dá o produto, você deixa de vender, mas você precisa visar a longevitude disso, né? Longa data,
não é a longa data que fala, seria longo prazo. A longo prazo, é o investimento resultado, de marca, o resultado positivo para a empresa. Sim. Então, eu acho que é muito importante trazer essas objeções, né, numa conversa com você, para que a gente que trabalha com marketing dê ideias, porque a função do marketing é gerar demanda de vendas. Sim. Então, a minha cabeça trabalha para gerar demanda. Então, qual é a objeção que a gente tem e o que a gente vai fazer? Quando a gente fala, por exemplo, que acabou essa peça, a sua equipe também tem que ser treinada para falar, acabou essa, mas eu tenho essa, que às vezes acaba sendo uma parecida com aquela que você tem. Então, a sua equipe de venda tem que saber lidar com a objeção dessa quando acabar uma peça. Que acabou a peça, faz o quê? Olha, eu tenho essa que é maravilhosa, essa aqui é igual, essa aqui vendeu. Se ela não tiver esses argumentos, a sua equipe não está sendo treinada para vender. Sim. Então, é muito legal a gente trazer essas objeções e quebrar elas, né? Porque às vezes acaba sendo uma dor de várias outras pessoas. Sim. E acho que a parte de influenciadoras, ela ainda é muito amador. Eu acho que a gente ainda tem muita gente que crescer. Essa parte de que quem fala assim, que trabalhar com pequenas influenciadoras é o melhor, eu acho pior, porque só tem dor de cabeça. Eu mesma, hoje eu recebi umas fotos que eu falei, Jesus Cristo, como é que alguém cobra pra fazer isso, sabe? É muito amador. Então, o que você tem que fazer pra sair dessa situação? É você criar um briefing. Sim. É você escrever quais as regras que você precisa pra aquela influenciadora, é básico. Olha, eu não aceito tal cenário, cuidado ao passar as peças, é muito importante que as suas peças estejam passadas. Sim. É bom você colocar essas regras. Agora, eu tenho esse briefing, até posso disponibilizar para quem quiser lá no meu direct, depois se você quiser eu passo para você também, de como é que eu mando esse briefingzinho para todas as influenciadoras, que pelo menos vem menos pior. Então, é muito importante a gente saber que a gente precisa desse conteúdo, a gente vai ter que aprender a trabalhar com elas, não tem como a gente fugir disso. Então a gente tem que começar a entender também como fazer elas trabalharem a nosso favor. Sim. Trazer elas mais perto da gente e fazer uma coisa mais, trazendo elas para participar. O que você acha disso? Tem como você não fazer nesses cenários prontos, que eu tenho horror desses cenários prontos, que fica tudo igual no Instagram. E o tecido? Não, pelo amor de Deus. No fundo, assim, não dá, simulando uma sala bonita, um mármore. É complicado. Isso que você faz nada menos do que prever um problema. Você já teve os problemas, então você traz o briefing. E essa estratégia, ela pode ser utilizada em qualquer coisa do negócio. Olha lá. Então, por exemplo, quando a gente vai contratar também, assim como para o marketing, a gente precisa contratar as influenciadoras, na confecção terceirizada, a gente precisa contratar os prestadores. Como é que faz para a gente contratar um prestador de serviço bacana? A gente faz um anúncio bem feito dentro de um grupo que tem 300 mil faccionistas em São Paulo. Uhum. Preciso de oficina de costura. Se você não for específico no que você precisa, vai chover de gente falando, quero serviço, o quê, quando, onde, me traz. Pelo amor de Deus, preciso pagar minhas contas, eu tô não sei quanto tempo sem trabalhar. Muito isso, eu já vi nos grupos do Facebook. Anúncio, precisa-se de oficina de costura, com especialidade em tecido plano, briefing, né? Para fechar X peças de tais cores, né? Passe o seu valor, quanto você cobre, qual a sua região, ou já no próprio anúncio, qual é a região que você está, qual que é a região que você tem preferência para levar aquele serviço. Então, o briefing, ele serve para qualquer empresário, para tudo na vida. A cada operação dentro da minha empresa, e ela tá aqui que não me deixa mentir, é um Google Forms para cada operação. Você vai criando processos, né? Criando processos. Sim. Por quê? Porque isso traz gestão de tempo, que era aquilo que a gente estava falando da produção. Muito Como bom. é que a gente produz algo em 21 dias? Como que a gente produz algo rápido? Com gestão de tempo, com eficiência, focando a nossa energia só no que prospera. Então, própria mentoria. A pessoa responde o formulário, diante das respostas dela eu vejo se ela está preparada ou não para vir para uma mentoria. Não é só porque eu vendo a R$5.500 que eu quero só vender, não. Eu quero vender para quem está pronto para vivenciar esse processo. Então a gente precisa sabiamente, né, nós e qualquer empresário que esteja nos ouvindo agora, saber separar o joio do trigo, saber ter uma comunicação clara, fluida, tanto para influencer como para os prestadores de serviço. Passa a ser para tudo, né? Isso faz com que a gente tenha economia de tempo, desperdício de tempo, de energia e de dinheiro com pessoas que não estão alinhadas com aquilo que a gente precisa. Por isso que a gente chama uma influencer, por isso que a gente contrata uma oficina de costura. A gente precisa contratar um serviço, mas a gente precisa fazer
dar essa peneirada antes. Essa peneirada. Nossa, a gente ficaria, acho que, boas horas aqui ainda falando de todos esses problemas que tem e acabam sendo super iguais. Mais uma vez, queria convidar você para a imersão Hackeando Marcas, que nós vamos ter um evento presencial, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas já fica aí um pré-convite. Nós vamos fazer várias durante o ano, que vem principalmente. Em algumas você vai participar, vai casar a agenda aí. Com certeza. Nós vamos colocar esses empresários para ouvir, para falar. Eu acho importante a gente ter essa missão aí de fazer com que todo mundo se conecte. Com o maior prazer. Hoje eu falo, né? A gente precisa selecionar as mesas que a gente senta. E sentar-se à mesa com outros empresários que têm as mesmas dores do que eu e trocar com eles é um networking que não tem valor. Não tem. É claro que eu imagino que vai ter um preço esse evento. Sim. Mas independente do preço que você cobre, sentar-se à mesa com um grupo desses, pra mim, não tem preço, não tem valor. Tem valor, exatamente. É importante falar em tudo tem preço, tem valor, né? Marcela, meu amor, queria agradecer a sua disponibilidade de tempo. Eu acho que a gente pode criar mais conteúdo se você topar, fazer mais. Um monte de projetos que eu acho que a gente tem essa mesma vontade de aprender e ensinar. E eu gosto muito da sua energia em relação a querer compartilhar o seu conhecimento, de querer trazer as pessoas para perto de você, querer crescer. Eu acho isso muito lindo, viu? Parabéns pela sua história, porque não é qualquer pessoa que tem essa história aí. Tem muita coisa para colocar em jogo e ensinar, principalmente os confeccionistas do Brasil que precisam de ajuda, né? Com certeza. A gente ser a pessoa que dá a mão, não que fica toda hora pedindo a mão. É claro que em alguns momentos a gente precisa pedir, mas se a gente está aqui e pode dar a mão e ajudar e servir através do nosso conhecimento, isso é realmente enriquecedor, né? É o que eu costumo falar, quando a gente trabalha dentro do nosso propósito, fazendo o que a gente foi chamada para fazer, o dinheiro é mera consequência natural disso. Então hoje eu facilito isso para as empresárias, levo consciência, agradeço o canal e a oportunidade. Estamos chegando ao fim já? Sim. Mentira, gente, que rápido. Fomos rápidos demais. Nossa, passou muito rápido. A gente realmente vai ter que sentar-se à mesa fazer de novo. Muitas e muitas vezes para levar conhecimento para essas pessoas. E assim que o GPS for lançado, você me conta. Eu te dou esse link. A gente vai lançar agora em julho, né? Julho de 2023. Vai custar R$397, imagina. Acessível. Super acessível. É um Trello que quem já mexe com mídias sociais conhece. É um Trello desenvolvido por mim com essas gestões. E aqueles profissionais, aquelas empresárias que são revendedoras e querem fazer uma transição para fabricante, também me coloco à disposição para orientá-las, tanto através do curso Método Confecção Lucrativa, como através de mentoria individual, onde a gente fica aí 6 meses juntas para criar, fabricar e lançar a sua marca de moda no mercado. Parabéns, Obrigada. Viu? Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço.